Salve nação alvinegra, aqui é o Rocorim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Gustavo Mosquito. O Corinthians hoje, na sexta-feira, encaminhou a renovação do atleta, né? Que vinha sem contrato praticamente, ele já podia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e simplesmente o Corinthians já estava já um tempo atrás querendo renovação, só que aí ele teve problema com o próprio empresário, né, que é o Carlos Leite, queria trocar e tal, mas enfim, chegaram a um acordo e ele só falta assinar, mas assim, ele já deu a palavra, ele diz que ama muito o Corinthians, né, ele falou ao meu timão lá que em entrevista que ele gosta muito do clube, ama muito o clube e fica grato pelo Corinthians sempre apostar nele, né? Todo esse tempo que ele ficou parado, desde o ano passado, né? Quando o último jogo lá foi contra o Fluminense, basicamente o último jogo no Campeonato Brasileiro. E de lá para cá ele ficou basicamente parado, né? E esse último mês ele ficou treinando, em começo de junho, né? Aí julho ele começou já com a bola e tal, a treinar, mas assim, ele merece, porque ele é um jogador que a gente necessita bastante, é um ponta rápido e ele é bom de bola. E ele é novo também, né? Fora isso também. E o Corinthians é mais do que certo de apostar nele. E aí o vínculo dele agora vai para 2026, metade de 2026. Então é muito bom. Ainda tem muita lenha ainda para queimar. Falar da Copa do Brasil. O Corinthians não foi para a final, né? Seria uma das vagas que o Corinthians podia ter o ano que vem para participar da Copa do Brasil. E assim, o Corinthians pode ficar sem a vaga da Copa do Brasil ano que vem. Por quê? 2024. Porque precisa ser campeão da Copa do Brasil, precisa ser campeão da Libertadores, Copa Sul-Americana, 5 vagas no Paulista e ficar entre os 6 do Brasileiro. Bom, o Corinthians não tem nenhum desses. Nenhum desses que eu mencionei, o Corinthians está qualificado. Então, a última vaga ainda que podia ser, caso o Corinthians não entre em nenhuma dessas que eu citei, teria que torcer o Bragantino, São Paulo e Palmeiras se classificarem na Libertadores. Aí o Corinthians pegaria ainda a vaga do Paulista, né? Acho que a 6ª vaga. E é assim, é uma vergonha isso, né, pro Corinthians, porque igual o Corinthians tem que ficar entre os 6 primeiros do Brasileiro. Óbvio que o ano não acabou, agora tem o segundo turno, vai começar praticamente amanhã, né? O Corinthians pega o Cruzeiro, esperamos que vença e a gente, querendo ou não, vai subir na tabela. Estamos com um jogo a menos também, né? Vale lembrar isso. Estamos com 23 pontos, então a gente ainda pode subir um pouco a mais na tabela. Mas assim, é uma vergonha o Corinthians está dependendo disso para poder se classificar numa Copa do Brasil, né? Para você ver a incompetência e a falta de planejamento desse imbecil desse presidente. Para não falar outra coisa, né? Corinthians! Bom, falar do Fagner. Ele foi examinado, né? Basicamente hoje e constou, né, que ele tem uma lesão. Ele simplesmente teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Então, tem muitos torcedores aí que estão dando aleluia por ele não jogar, né? Mas assim, na minha opinião, eu ainda acho ele um jogador importante. Por mais que ele falhe às vezes e tal. E porque também no próprio jogo contra o São Paulo, eu acho que ele jogou bem. O tempo que ele esteve, ele jogou bem. E assim, foi meio complicado segurar ali os caras. Os dois lados estavam sendo bem atacados. E ele, no meu entender, ele fez até um bom jogo. Ele não deixou a desejar, não. Ele entrou em cima dos caras lá. E porque também aguentar o Calher e o Lucas ali junto foi complicado. Mas enfim,
Então ele tá com essa lesão, não falou quando ele volta ou algo do tipo. E também o próprio Luxemburgo, aí a gente não vai contar com ele. E o próprio Luxemburgo ainda deu folga aí para outros jogadores. O Gil, o Murilo, Fábio Santos, Maicon, Yuri Alberto e Renato Augusto. Bom, o Renato Augusto, a gente viu que ele andou em campo basicamente o jogo todo contra o São Paulo. Não conseguiu fazer nada. Fez muito pouco. Jogou o quê? 5 minutos do segundo tempo ainda, quando o Rojas começou a atuar. Né? Porque o único que jogou realmente foi o Wesley e o Matias Rojas. Esses aí jogaram. Né? Jogaram e colocaram o time para frente. Mas foi basicamente isso. E os relacionados, né, também já tem a lista. Agora ele manda relacionado, né? Contra o São Paulo e outros times aí, ele não manda, né? Mas sem comentários. Vamos lá. Os relacionados: Cássio, Carlos Miguel, Matheus Donelli. Os laterais: Matheus Bidu, Rafael Ramos e Léo Maná. E o Fábio Santos, sem chance, né? Deu folga para ele. E o Fagner eu também mencionei a lesão dele. Os zagueiros: Bruno Mendes, Caetano, João Pedro e Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo é grande chance dele ser titular da zaga. Os volantes: Rony, Fausto Vera e Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo também uma grande chance de ser titular. Aí no meio campo: Juliano, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Guilherme Biro e Matias Rojas. Os atacantes: Pedro, Felipe Augusto, Wesley, Romero, Gustavo Mosquito, a grande chance também dele jogar, Giovani e Adson. Então esse é o time, basicamente, os relacionados, né, para o jogo de amanhã, às 9 horas da noite. E o possível time também: Cássio no gol, zagueiros Caetano e Lucas Veríssimo, Matheus Bidu na esquerda, na direita Bruno Mendes, né, para tomar a vaga do Fagner, que está com a lesão, o Moscardo no meio e Fausto Vera. Bom, o Gabriel Moscardo, tudo bem, é uma boa opção. Fausto Vera tá com um futebolzinho pobre, muito pobre, né? O Juan Oliveira, Matias Rojas na direita, Wesley na esquerda e Felipe Augusto. Eu acho um bom time. Sinceramente, eu acho um time até leve. O Corinthians tem grande chance de, se for basicamente esse time mesmo, esse possível time, né? Mas assim, tem como o Corinthians ganhar do Cruzeiro. É um time muito bom. Eu gostei. Vamos ver aí, né? E o Matias Rojas, querendo ou não, ele faz a diferença. Corinthians! Falar sobre o Talisca. Ele deu entrevista aí para um canal GOT, né? Pro canal GOT, dizendo que se ele vier para o Brasil, né? E a primeira opção seria o Corinthians. Só que assim, ele reafirmou isso, porque ele já tinha dito que se viesse para cá, ele escolheria, o Corinthians seria a primeira opção, né, dele. E ele gosta ainda do Bahia e tal, mas o time que ele torce desde pequeno é o Corinthians. Só que assim, ele não pode vir quando tiver aí 30 e poucos anos, 34 anos, que nem os outros, né? Ele tem que vir, sei lá, no máximo ano que vem. Porque ele já tá com uma idade também, já tá com seus 30 já quase. Então, se vier o ano que vem, beleza. Se vier depois de 2 anos aí eu acho que já não interessa, né? É um grande jogador? Sim, é um grande jogador. Mas ele está no Al Nassr, não tem como trazer ele, é muito dinheiro. Mas enfim, a vontade do jogador é atuar no nosso Coringão, né? E o jogo do São Paulo, né? Corinthians São Paulo também. Imagens provaram lá que o Lucas fez com a mão gol e tal. E aí já estão falaram até de anulação. Bom, primeiro, não tem como anular o jogo, já começa aí. Segundo, cara, esquece, já passou, sabe? Vamos parar com essa palhaçada. Corinthians e São Paulo, já era, cara. É assim, a gente
a freguesia continua, independente se a gente perdeu deles ou não. Eles vão sempre ser freguês. A gente tem mais ele, principalmente em 2002. A gente, porra, bateu neles ali, dava até dó dos coitados. Então é assim, sabe? Se foi mão, se não foi, não interessa mais. Não interessa. Já passou o jogo. O Corinthians mereceu, para falar a verdade, a derrota porque abdicou-se de atacar e de jogar futebol. É isso, não tem mais o que falar. Mas assim, é basicamente essas notícias dessa semana, né? Desejo um bom fim de semana a todos. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!